E esse ano nós tivemos uma reunião acontecida na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro essa semana, dos 4 grandes clubes, um representante dos outros clubes, dos outros chamados pequenos, né? E mais o pessoal da Federação da Arbitragem. Exatamente, estiveram presentes Marcelo Penha pelo Fluminense, Luiz Rodolfo Landim pelo Flamengo, Lúcio Barbosa e Nicolas Fraga pelo Vasco, André Alves e Jonas Marmelo pelo Botafogo e pelos clubes formadores o Elias Duba. E da Federação, o Marcelo Viana, que é o vice de competições, o Márcio Duba, Leonardo Ferraz, o Guto Seabra, que é o diretor de comunicação, e Sandro Trindade, procurador-geral. E da arbitragem presentes estiveram o Cláudio José, o José Carlos Santiago, o Luiz Mairovitch e o Jorge Rabelo. Jorge Rabelo vem a ser agora o diretor, coordenador técnico do Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro. Sua larga experiência no futebol permite que ele seja esse coordenador, que coordene toda a arbitragem do Rio de Janeiro, que vai apresentar novidades. Haverá novidades em relação ao campeonato passado, porque a gente ano passado passou por não só no futebol, na arbitragem do Rio de Janeiro, mas principalmente na arbitragem brasileira de modo geral, por muitos problemas. A falta de uniformidade de critérios, cada um escolhendo a sua própria decisão, a sua própria interpretação para os lances. E para tentar acabar com isso, ou pelo menos minimizar esses problemas, a arbitragem do Rio de Janeiro teve essa atitude, da Federação do Rio de Janeiro, essa intenção de dar uma organizada na arbitragem. Vamos falar melhor sobre o assunto com o Jorge Rabelo. Vamos falar melhor sobre o assunto com o Jorge Rabelo, que está na linha conosco, para nos informar exatamente que pontos foram principalmente atacados nessa reunião para que a arbitragem não seja um problema e sim uma solução no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Jorge Rabelo, boa tarde, meu amigo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Bola em Jogo da Tupi. Boa tarde, Geraldo. Todos os participantes da mesa, os ouvintes da Tupi, é um prazer estar presente e ter a oportunidade de falar de arbitragem, né? E fundamentalmente, né, Heraldo, dessa reunião que você citou bem, de verdade, parabenizar o presidente da Federação de Futebol, Dr. Rubens Lopes. Foi a pessoa que idealizou, forneceu a pauta e mediou esse encontro, que eu entendo como inovador, né? Entendo essa característica da arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro de inovar, ouvir os clubes ao invés de impor qualquer condição. Isso foi fundamental, e agradecer publicamente, aproveitando a audiência da Tupi e deste programa, aos clubes, porque, Heraldo, a participação de todos foi fundamental, no sentido que nós partimos para convencimento, né? Então, de verdade, essa reunião teve como objetivo, ponto 1, ouvir os clubes, né? E foi isso que nós fizemos, onde eles colocaram as suas sugestões, colocaram os seus questionamentos, pediram informações, e nós, por parte da comissão de arbitragem, nos preparamos para esclarecer todos esses pontos em função desse recall que você já colocou aí do ano de 2023 por uma série de problemas. Jorge, me permita colocar 2 pontos principais, porque nós não vamos conseguir dissecar todos os assuntos que vocês debateram. Mas das coisas que aconteceram no ano passado, acho que o maior problema foi a tal a interpretação do pênalti com a bola na mão. Mão na bola, bola na mão, mão acima do braço, braço aberto. O que é braço aberto? O que é braço em posição natural? Como é que vai ser o entendimento a partir desse campeonato carioca? Heraldo, essa parte até não foi muito difícil, porque por parte dos clubes, eles não reclamaram, né? Primeiramente, obviamente, o diretor
técnico Cláudio José colocou o conceito da regra, né, e isso é claro, a regra é clara, e, paralelamente, o doutor Rubens fazia assim, a cada item da pauta, ele não emitia opinião, colocava para debate. Nesse item da mão, eles não questionam nem o texto da lei. O que eles questionam de verdade, Heraldo, é a questão da uniformidade de critérios. Exatamente. Na execução da regra. E eu diria até para você, que tentei explicar para eles, que na questão das regras do jogo, quanto o protocolo VAR, seria mais interessante, eu procuro sempre substituir unificar com aproximar. Por que faço isso? Porque a essência da regra do jogo, Heraldo, é a interpretação. Então, por exemplo, você vai apitar uma partida ou ver um evento no campo, o Dé vai apitar uma partida e ver um evento no campo, e vocês podem ter opiniões diferentes. Um pode achar pênalti, outro pode achar não pênalti. Então, só para encurtar, sendo objetivo, o nosso compromisso em relação a isso, junto aos clubes, é que através da instrução e do treinamento, como foi a nossa pré-temporada, pela manhã no campo da Portuguesa, trabalhando em campo, e à noite em sala de aula, aproximar esses critérios para o que seja a mão num jogo, um lance idêntico no outro jogo também seja a mão. Como é que foi feita essa apresentação? Foram vídeos mostrando isso aqui é mão, isso aqui deve ser aplicado pênalti, isso não, para que os árbitros tenham todos o mesmo entendimento? Isso, exatamente. Na verdade existe um acervo grande de banco de dados disponível, e cada assunto desse nós fomos mostrando o vídeo, e foi interessante que cada dirigente foi lembrando um determinado jogo no Campeonato Brasileiro, em que, esse aqui contra mim marcaram, e a meu favor não marcaram, esse aí, foram lembrando. Então, em função da opinião de todos, a gente detectou que o problema não é a regra, porque a regra é muito claro, né? A questão hoje é o aumento no texto da regra, está bem clara, é aumentar o espaço corporal. O problema é a interpretação de cada árbitro no campo de jogo. Isso eu acho que é questão da qualificação da instrução. Dé, tem uma pergunta ao Jorge Rabelo, que é o coordenador de arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Tudo bem, compadre? Muito bom ter você aqui, Rabelo. Pô, prazer estar falando com você novamente. Obrigado, meu irmão. O problema é esse, Rabelo. Como é que a gente vai conseguir unificar um critério? Você acabou de dizer uma coisa agora que é a pura verdade. Há lances aí, por exemplo, que eu não acho falta. O árbitro marca pênalti. Há um lance, por exemplo, um toque de mão que o Heraldo acha pênalti, eu não acho, pô. E como é que nós vamos unificar um critério se cada um vê de uma maneira? O que é braço aberto, até onde é braço aberto, até onde é posição natural? Uma falta, por exemplo, que é uma coisa do árbitro. Eu vejo também, Rabelo, muita participação do VAR empentelhando muito o jogo. Isso também foi discutido. A gente vê fora, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um campeonato inglês-espanhol. Se o cara, num lance duvidoso, ele não marca, não. E o VAR não fica empentelhando, segue o critério do árbitro, né? De campo. A gente está vendo aqui, por exemplo, 11, 12 minutos de acréscimo nos jogos. A gente não vê isso na Europa. No máximo 5 minutos, 6. Então, vamos lá. Esse é o problema. Eu tinha falado de 2 pontos, mas são 3. O VAR, você falou, o Rabelo vai falar sobre isso, foi tratado. A questão da mão na bola... Como é que não vamos unificar um critério se cada um enxerga de uma maneira? E a questão da cronometragem. Queria que você falasse sobre a questão da menor interferência do VAR agora. Isso é bom. Primeiramente, as colocações do Dé foram pertinentes e foram debatidas. Realmente, a questão VAR, Heraldo, seguramente eu posso afirmar que daria um programa para a gente. Daria um programa facilmente. O que ficou, mais uma vez, caracterizado o Dé citou, por exemplo, a Premier League. Eu estava assistindo e faço isso há 4 anos.
e você vê claramente que a intervenção do VAR, ela é muito pequena. E não é uma questão de árbitro melhor ou árbitro pior. A instrução é melhor. Então você tem que estabelecer um critério. Infelizmente no Brasil, tornaram o VAR ator principal, e ele é coadjuvante. Verdade. Geraldo, Verdade. as pessoas esquecem também o básico. Qual é o básico? Qualquer tecnologia de vídeo replay, seja em qualquer esporte que for, é para corrigir uma não conformidade. Perfeito. Se o árbitro no campo de jogo apita bem e não errou, não tem VAR. É verdade. O que acontece? Como você colocou e o Dé colocou, hoje o VAR se mete em tudo. Tudo o VAR quer intervir. Como no Rio de Janeiro, e foi isso que eu coloquei para os dirigentes de clube, ainda nós temos apenas 12 jogos com o VAR, e aí gostaria mais uma vez de colocar um ponto, Heraldo, que às vezes a mídia esquece. O Campeonato do Rio de Janeiro são 78 jogos e temos apenas 12 com VAR. O que eu estou querendo dizer para você? O foco da instrução no Rio de Janeiro é no campo de jogo. Esse cara tem que estar treinado, preparado, com critério para não acontecer isso que vocês falam. Pô, isso teve no jogo, o cara deu pênalti. Teve no jogo, então a gente procura aproximar, porque o nosso foco é dentro de campo. Então a questão do VAR, teve duas coisas que ficaram definidas, pelo menos que fossem pesquisadas. O pior do VAR, no entendimento de todos que participaram, é a questão da regra 11, do impedimento. Então, uma preocupação é tentar achar uma tecnologia onde você aproximasse do zero a participação humana. Não sei se der ou vocês vão lembrar, tivemos jogos em 2023 que houve erros grosseiros no ajustamento e na calibragem da linha. Perfeitamente. Tivemos muitos erros, né? Muitos erros. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que foi colocado até pelo presidente da FERJ para debate, seria o alargamento da linha. Por quê? Para acabar essa coisinha do nariz na frente do joelho, a pontinha da chuteira na frente do joelho. Quando você alarga um pouco mais essa linha, que é muito estreita, você beneficia o gol e beneficia o atacante. Isso é possível. Essa tecnologia, e eu pesquisei, o Heraldo, rapidamente, só quem tem no mundo é a Hawkeye. Ela foi utilizada na Copa do Mundo do Catar. Então, na verdade, é um sistema complementar a um sistema VAR. Então, ele tem mais 12 câmeras, tem 29 pontos de sensores espalhados pelo campo, aonde você pode contemplar 29 pontos do corpo, né, para estar ou não estar impedido, através de diversos sensores, inclusive na bola, para que eles peguem o passe na hora exata do passe e na hora do posicionamento. Aí você dá Enter não tem participação, e a inteligência artificial traça a linha e dá a resposta em fração de segundo. Essa é a participação zero, mas essa tecnologia ainda não está disponível para a América do Sul. Não está disponível porque é cara ou porque não tem? Não, porque eles estão... qual é o passo, né? Eles começaram numa Copa do Mundo, agora está sendo utilizado na Premier League, então eles estão nessa fase de aprimoramento do processo. A gente fica aqui morrendo de inveja dos ingleses que têm a tecnologia. Imagino que não seja barato, mas a gente morre de inveja mesmo, que esse sistema leva. E faltou algum? Foi cronometragem, VAR?
Cronometragem, faltou falar da cronometragem. Esses 10 minutos, 12 minutos de acréscimo, que são, em tese, para coibir a falta. Ontem a gente discutiu muito isso aqui na Tupi. Para coibir a cera, para coibir o cai-cai, o goleiro que cai sem ter nem participado de uma jogada para ganhar 1 minuto, ganhar 2 minutos, e o árbitro acrescenta isso. O jogo não tem mais 90 minutos. Ele começa de 100 ou de 95. E vai até 100, 110, 112 minutos. Também, Heraldo, é mais também quando tem a participação do VAR, que é muito demorado. E a participação do VAR demorada. Como é que vai ser feito? Foi estabelecido um critério para esse acréscimo de tempo de jogo? Foi sim, Heraldo, vou passar para vocês. Esse foi um ponto também pautado pelo presidente da FERJ, porque dependia dos clubes entenderem que seria feito assim ou não seria feito assim, voltaríamos ao procedimento normal. Então, por isso tudo que você já colocou, né, existem situações, e aí o que nós propomos não foi achismo, foi um trabalho de pesquisa do que está acontecendo pelo mundo. A Premier League, por exemplo, você pode assistir, hoje tem 7, tem 8 minutos, a Copa do Mundo foi assim e o Campeonato Brasileiro foi assim. Então, o que nós queríamos saber de verdade dos clubes é se esse seria o caminho que continuaríamos percorrendo ou se eles entenderiam que fosse diferente. Então, eu diria, o consenso geral é que deveria ser. O que eles questionaram mais uma vez, como vocês já colocaram aí, é a questão do critério. Então, o que nós fizemos? As situações presumíveis que você pode fornecer o tempo para não ter dúvida. Exemplo, em média, Premier League, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, você tem em cada substituição, são 30 segundos. Isso é consensual de quem estabelece esses acréscimos. Então, um exemplo, né? Se cada equipe que fizer 5, a gente tem 5 minutos, porque cada substituição, 30 segundos. Gols e comemorações, 1 minuto. Pênaltis, 2 minutos. O que é o pênalti? É a partir do momento que você marca a penalidade... Houve as reclamações dos jogadores. Exatamente. Tem ninguém que se conforme com a marcação do pênalti, né? Exatamente. E por último... Oi, pode falar. Não, e por último, o cartão vermelho. E por último, cartão vermelho, 1 minuto. Esses são os lances presumíveis. Os não presumíveis, nós deixamos a critério do controle do árbitro, que são lesões e atendimentos médicos, não tem como você prever um tempo, e é a famosa cera, Heraldo, retardar o reinício do jogo. Se vocês observarem, a partir do momento que o quarto árbitro levanta a placa de acréscimo, o time que está em vantagem acabou o jogo. Nós chegamos a um ponto, Heraldo, e mostramos vídeo. O goleiro hoje, mais de um vídeo, Heraldo, não foi um só não, mostramos para eles. Mais de um vídeo, o goleiro agora faz uma grande defesa, né? Nós antigos falávamos da grande ponte. Tempo do Dé, né? Tempo do Dé, né? Grandes pontes, o cara cai no chão, começa a rolar e acredite, Heraldo, ele arranca a luva. Tira a luva para dizer que não vou reiniciar o jogo tão cedo. Exatamente. Então, assim, só para colocar pro Dé, o que nós fizemos? Quando nas partes presumíveis anteriores a gente fornece já o tempo, a gente evita a subjetividade do árbitro para que cada um chegue em campo e pense que vai fazer o que quer. Não vai. Agora, as outras últimas condições vão ser cumpridas e os clubes entenderam e aprovaram que deve ser feito assim. E nunca aconteceu de um goleiro levar um cartão amarelo por retardar o jogo e o vermelho por retardar o jogo. Ele nunca leva o segundo amarelo. Mas isso é por causa da inoperância do árbitro. Eu acho que o árbitro tem que ter uma participação maior nisso e coibir esse tipo de coisa. Porque visivelmente... Rabelo, a gente tem que falar o que é verdade. A camisa pesa, meu. Tem que pesar.
Os grandes clubes, as arbitragens sofrem pressão. Porra, às vezes o time pequeno, ele é um pouco prejudicado, sim, Heraldo. A camisa é pesada. Não deve, né? E às vezes um goleiro do time grande encebando, não sei o quê, às vezes ele dá um amarelo. E tá vendo que o cara tá encebando, tá ganhando, encebando. E o escambau ele não pode botar pra fora, cara. Se botar pra fora, ele tá ferrado. Aí não trabalha mais. E outra coisa, o goleiro também, aqueles 6 segundos, já ninguém... Já, aqui 6 segundos, já 6 não existe mais. Não existe mais. Ninguém não é fácil ser árbitro. Não é fácil. Vamos lá, Rabelo, pra gente finalizar, diga aí. Tá bom, só 2 pontos muito importantes que foram decididos também. Tudo, exatamente tudo foi definido por consenso. Então, não tem aquela coisa de dizer que foi estabelecido de forma unilateral. O Rio de Janeiro, há 10 anos, realiza o tempo técnico. Tempo técnico, parando o jogo na metade. Que é uma... por mais que a gente explique, ainda tem um segmento da mídia que pensa que tem a ver com hidratação e não é proibido ninguém se hidratar, está na regra do jogo. Esse tempo técnico é porque o técnico de futebol é o único que não tem um tempo para conversar com seus jogadores. No Rio de Janeiro já tem desde 2010 e os clubes aprovam isso de forma unânime, só que esse ano eles pediram que aconteça os 25 minutos de cada tempo, ao invés de 20. Eles entendem, conversando com a sua comissão técnica, que é mais apropriado fazer aos 25 minutos. E finalizando a questão dos jogadores, nós também foi aprovado de forma consensual, jogador que solicitar cartão amarelo ou vermelho para o adversário será advertido. Então, pediu o cartão para o adversário, ele vai receber primeiro. Quando os jogadores decidirem aquela coisa daquele grupo de jogadores, hoje está difícil você apitar qualquer infração que o árbitro marca, tem 3, 4 jogadores em cima do árbitro. Isso faz o bolinho. Faz o famoso bolinho. Então, o árbitro vai estabelecer um limite com o braço de pare, e aquele que não respeitar esse limite receberá amarelo e vermelho. Perfeitamente. Se um jogador retardar, tem isso também, né, Heraldo? O jogador está lá em pezinho, levanta a placa de substituição, ele cai. Então, só para finalizar e agradecer, antes que digam, e nós explicamos isso para os clubes, quer dizer que o jogador não pode falar com o árbitro? Pode. O jogador no campo de jogo, o capitão, não é só para tirar cara ou coroa. Ele é um representante legal dos seus companheiros. E tem a prerrogativa, sim, de chegar junto ao árbitro e questioná-lo. Tá bom, Rabelo, obrigado pelas informações. Acho que durante o campeonato a gente vai voltar a falar, né? Porque algumas coisas vão acontecer em relação a essas determinações. A gente imagina que os representantes dos clubes vão transmitir isso para os seus jogadores. Acho até que devia haver uma palestra de árbitro para cada grupo de jogadores. Não sei se isso é possível. Está tendo? Já está vendo. Os clubes estão solicitando. O caminho básico da mudança é a comunicação. O jogador precisa saber, a partir de agora, o que é braço estendido, o que é braço natural. O jogador precisa saber, para que depois ele não vá reclamar uma coisa que foi acordada e que ele não sabia. Mas é difícil isso. Nós iremos promover uma série de palestras nos clubes, não só isso, né? Na primeira rodada será distribuído, quando o quarto árbitro for pegar a assinatura dos atletas, um documento, e o diretor de comunicação, Guto Seabra, vai procurar os meios de comunicação cabíveis para que a gente possa, até dia 17, divulgar todas essas mudanças. Já divulgamos aqui algumas, né, principais, e vamos continuar divulgando para que os ouvintes sejam... Você foi prioridade, hein? Prioridade. Saímos na frente. Tá bom, Rabelo, um grande abraço, bom trabalho para você e para os árbitros do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Um abraço para você e para o Dé também. Obrigado, meu irmão. Jorge Rabelo, coordenador técnico do Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro.